Essa é uma responsabilidade da autoridade palestina e dos muçulmanos palestinos locais. Isso não tem nada a ver com o Estado de Israel. E eu descobri isso. Eu vi essa mentira surgir por muitos anos. E agora isso é amplificado por pessoas, inclusive algumas que eu costumava gostar e respeitar, que estão consciente ou inconscientemente propagando uma mentira abertamente antissemita. Estou curioso para saber se você acha que Mamdani se assemelha a algo sobre o qual já conversamos, obviamente, ao longo dos últimos anos. Sobre o efeito ferradura, sobre os extremos da direita e da esquerda se unindo de certa forma, ou ele representa algo fundamentalmente diferente? Ele é algo muito mais extremo do que isso? Considerando que muitas das políticas dele parecem não ser críticas ao fato de que existem crises de acessibilidade e coisas do tipo. Mas indo muito além disso, especialmente a ideia em sua plataforma, escrita com aliados dentro do seu movimento, de pagar por cirurgias de gênero gratuitas. E para que pessoas de todo o país possam voar até a cidade e depois serem alojadas para realizar essas cirurgias. Quero dizer, esse não é o tipo de coisa que eu acho que as pessoas querem dizer quando falam sobre a teoria da ferradura. Uma prioridade muito estranha de se ter, não é? Para uma cidade onde um cidadão inocente pode, por exemplo, ser incendiado e queimado até a morte no metrô, ou é uma prioridade estranha em uma cidade que enfrenta uma crise de pessoas em situação de rua e tantos desafios e problemas. E é estranho pensar que sim, a maneira de resolver isso é mutilando os genitais de crianças de outros estados. Novamente, vamos ver se isso vai agradar os eleitores. Eu ficaria surpreso se agradar, mas não totalmente. Há uma plataforma muito radical de esquerda que sempre prioriza as mesmas questões. Você pode prever completamente as políticas deles, claro, eles vão dizer isso sobre pessoas trans, claro, eles não vão conseguir condenar uma frase como globalizar a intifada. Quero dizer, só pense nisso por um momento, sabe? Houve essas sessões de debate em que Amdani tentou explicar por que globalizar. A intifada não é uma frase ruim, significa algo diferente do que significa. As palavras não significam o que as palavras significam. Mas só considere por um momento que você conhece a Intifada. Houve duas em Israel nas últimas décadas. Intifada é uma luta violenta na qual, entre outras coisas, estudantes americanos foram explodidos na cafeteria de uma universidade israelense enquanto compravam e tomavam um café pela manhã. E a partir daí, a intifada significou um homem-bomba entrando em uma cafeteria estudantil, detonando-se e matando americanos. E você acha que globalizar é uma boa ideia? Como os nova-iorquinos se sentiriam se realmente passassem por isso? Tipo, se você realmente globalizar o que acabei de descrever, isso significa que você apoia a ideia de pessoas entrarem em cafeterias ou universidades no centro da cidade, deixarem bombas lá e explodirem todo mundo pelo crime de tomar café. É isso que significa globalizar a intifada. Você acha difícil condenar isso? Acha que deve apoiar a transição de gênero e também apoiar atentados suicidas em cafeterias de Nova York? Sério, essas são suas prioridades, esses são seus princípios. Isso é, infelizmente, o que vimos na eleição de Mandani, a normalização de discursos e ideias. Isso costumava estar muito fora do centro permitido ou do mainstream da vida pública americana, da política americana. Meu livro mais recente sobre democracias e cultos da morte é meu relato em primeira mão da guerra no Oriente Médio. É um relato das atrocidades do dia 7 de outubro e da guerra que resultou disso. Acho que vi tanto disso quanto qualquer jornalista pôde ver em Israel, em Gaza, no Líbano, e eu me sinto muito fortemente sobre esse assunto e sinto que a quantidade extraordinária de mentiras e inverdades que foram contadas sobre Israel é revoltante. É muito fácil para alguém cair nessa mentira, dizer que Israel é uma sociedade de apartheid. Se nunca estiveram em Israel e simplesmente ouviram isso de islamistas, online e com vários tipos de intolerantes, é muito fácil entender como alguém pode cair nessa mentira. Que Israel é um estado de apartheid como a África do Sul até os anos 1980 ou 1990 e
No entanto, se você já esteve lá e viu judeus, muçulmanos, drusos e cristãos todos vivendo lado a lado na mesma cidade, você acharia mais difícil fazer uma acusação tão repreensível contra o Estado judeu? Isso cairia por terra na sua mente como uma calúnia e uma alegação se você tivesse ido lá com seus próprios olhos. É uma pena que as pessoas não enxerguem isso. Eu cresci no sul dos Estados Unidos, nasci no Mississippi e depois na Carolina do Sul. Depois nos mudamos para o interior da Virgínia. Eu não conheci nenhuma pessoa judia. Acho que só fui conhecer alguém judeu quando tinha 13 ou 14 anos. Minha família tinha opiniões fortemente pró-Israel. Mesmo assim, é estranho para mim ver o partido que agora se tornou essencialmente exclusivo, a coalizão que se tornou realmente exclusiva nesse lugar. Para os cristãos evangélicos americanos, com certeza é. Ser um cristão praticante agora é um indicativo de onde você se posiciona no espectro político. Mesmo assim, há vozes online, algumas bem conhecidas e com muitos seguidores, que dizem que o cristianismo é central ou importante para elas, que adotaram uma posição cada vez mais anti-Israel. Uma posição que é aberta, às vezes preconceituosa, muitas vezes baseada em suposições incorretas e, eu diria, com bastante frequência completamente equivocada do ponto de vista moral, na minha opinião. Por que você acha que vimos isso se desenvolver em certos setores da direita nos últimos anos? E o quanto você realmente acredita que isso é um desenvolvimento real? Ah, eu acho que é real, e isso já vem acontecendo há muito tempo, porque houve esforços coordenados para empurrar mentiras como narrativa. Pegue um exemplo que compreensivelmente irrita as pessoas da direita e, especialmente, eu suponho, a direita cristã, que eu tenho visto crescer há muito tempo, que é a afirmação de que a população cristã de Belém vem diminuindo e se reduzindo por causa da ocupação israelense. Eu vi apresentadores e podcasters de destaque da direita nos Estados Unidos divulgarem isso. Se isso fosse verdade, seria algo muito sério e desagradável, e uma acusação muito grave contra o Estado de Israel. O problema para essas pessoas é que isso não é verdade, é completamente falso. A população cristã de Belém vem diminuindo há anos e, novamente, tendo estado lá muitas vezes, posso dizer a você, e tendo conversado com os cristãos que ainda permanecem em Belém, a razão é a população muçulmana local e a autoridade palestina que governa sobre eles. A autoridade palestina que há décadas tem garantido sistematicamente que uma cidade que já teve uma população cristã próspera venha testemunhando a diminuição, a erradicação, a fuga dos cristãos de Belém daquele lugar. Essa é uma responsabilidade da autoridade palestina e dos palestinos muçulmanos locais. Isso não tem nada a ver com o Estado de Israel, e eu descobri isso. Eu vi essa mentira surgir por muitos anos e agora ela está sendo amplificada por pessoas, inclusive algumas que eu costumava gostar e respeitar, que estão, consciente ou inconscientemente, propagando uma mentira abertamente antissemita que reforça algumas das mais antigas mentiras antissemitas de todas. Quero dizer, isso tem todos os indícios e conotações dos judeus serem assassinos de Cristo e todo esse tipo de coisa. Não é surpreendente que esse tipo de coisa contrafactual, sem base em fatos, seja propagada pelo lado palestino. É surpreendente quando emissoras anteriormente respeitáveis e outras pessoas propagam essa mentira, porque elas estão fazendo isso conscientemente. Nesse caso, elas estão sendo simplesmente antissemitas e tentando difamar o Estado judeu, ou então são totalmente ignorantes. E eu deixo para os espectadores adivinharem qual dessas duas opções pode ser. No breve tempo que nos resta, quero te perguntar sobre uma questão maior relacionada à defesa dos judeus nos Estados Unidos. Parece que, cada vez mais, dado o medo que realmente existe em algumas comunidades pelo país, cabe a muitas pessoas serem mais enfáticas na defesa deles e de sua liberdade de não terem que enfrentar esse medo real. Como você sabe, vimos confrontos nessas comunidades, não só em campi universitários, mas também em outros lugares. O que acha? Nossa obrigação neste momento é como vizinhos dos judeus americanos que sentem fortemente que estão sendo alvo e, em alguns casos, até mesmo atacados fisicamente e, infelizmente, em um caso, mortos e em outros também. Sim, me parece que há uma obrigação por parte dos vizinhos de defendê-los.
Mas também existe, eu acho, uma hesitação real em voltar ao nosso ponto inicial sobre a reação negativa. Isso acontece quando pessoas comuns, que não têm plataformas, não têm recursos, não têm conexões, basicamente precisam se manifestar e defender seus vizinhos e amigos, e aqueles da sua comunidade. De algumas das forças mais radicais e confrontadoras que existem na esquerda americana. Sim, quero dizer, eu diria que não-judeus, em um momento como este, deveriam expressar solidariedade e coerência. E uma maneira que eu coloquei isso, mencionei isso em Democracias e Cultos da Morte. Considere que após 7 de outubro, como muitos disseram, ocorreu o maior massacre de judeus desde o Holocausto. Considere o fato de que não houve nenhum protesto anti-Hamas em nenhuma grande cidade dos Estados Unidos ou mesmo no Ocidente. No entanto, desde a noite de 7 de outubro, grupos estudantis em Harvard estavam divulgando declarações conjuntas dizendo que culpavam Israel. No dia 8 de outubro de 2023, como relato na abertura do livro, fui assistir a esse protesto na Times Square, que apoiava o massacre enquanto ele acontecia. Nessa situação, tudo o que você precisa fazer é traduzir qualquer uma ou todas as coisas que aconteceram na América com os judeus americanos nos últimos quase 2 anos. Imagine se isso tivesse ocorrido com outra minoria. Tivemos estudantes judeus sendo perseguidos por multidões no campus, gritando para eles voltarem para a Polônia. Tivemos estudantes judeus sendo assediados. Tivemos estudantes judeus recebendo ameaças de morte repetidas vezes, grupos dizendo que eles deveriam ser o próximo alvo do Hamas. Vimos dois jovens lindos saindo de um museu judaico em Washington, D.C. e sendo mortos a tiros na rua. Agora, nessa situação, imagine se fosse qualquer outra minoria a passar por isso. Imagine se estudantes negros americanos, por exemplo, tivessem que, por 2 anos, aguentar racistas virulentos os perseguindo pelos campi, dizendo para eles voltarem para a África, ou qualquer outra frase repugnante. Imagine se os negros americanos fossem constantemente alvo de ameaças de morte e outros abusos apenas por serem negros. O que pessoas decentes fariam, tanto da esquerda quanto da direita? Elas se levantariam em defesa dos nossos irmãos e irmãs. É só isso que você precisa fazer, seja com a minoria judaica ou qualquer outra minoria. E me impressiona muito que muitas vezes as mesmas pessoas que passaram os últimos anos dizendo coisas como, sabe, se você critica qualquer coisa relacionada a questões trans e crianças trans, Você está arriscando a vida delas. você coloca a vida delas em risco, incentiva suicídios ou as torna vítimas de genocídio, com pessoas pedindo abertamente o genocídio de judeus em escala global. Isso é repreensível. Isso deveria ser levado aos extremos mais distantes da vida pública americana. Então, tudo o que eu digo é solidariedade e consistência. Se as pessoas conseguirem manter isso, nós vamos ficar bem.